Bom, gente, hoje nós vamos continuar as nossas aulas práticas e hoje nós vamos fazer a dosagem de açúcar redutor pelo método de ADNS. Para essa aula prática nós vamos precisar então de uma solução padrão de glicose, que está aqui, que a gente sabe a concentração dela, e a concentração é 50 mols por ml. Uma solução problema de glicose, que a gente não sabe a concentração dela e a gente vai determinar isso no final da aula. O reagente de ADNS, que está aqui preparado, a água para completar o volume, se precisar, e o material básico de laboratório. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma solução branco, que a gente vai utilizar o espectrofotômetro no final da aula. Então a gente vai fazer uma solução branco, onde a gente vai colocar apenas 1 ml de água destilada. Tá? Então nós colocamos aqui 1 ml de água destilada na solução branca. E agora nós vamos colocar quantidades crescentes de glicose, que a gente sabe, a concentração que a gente sabe, nesses outros tubos de 1 até 5. Então as concentrações, as quantidades que nós vamos colocar vai ser 0,2 ml no primeiro. Eu vou ajustar minha pipeta para 0,2. Aqui está a minha solução conhecida. Vou ajustar para 0,4. Como é a mesma solução, eu não preciso trocar a ponteira. 0,4 ml no tubo 2. 0,6 ml eu vou colocar no tubo 3. Ajustando novamente para 0,8. E eu vou colocar então 0,8 ml no tubo 4. Ok? E finalmente, para minha curva padrão de glicose com a solução conhecida, de concentração conhecida, 1 ml final de glicose no tubo 5. Bom, agora aqui nós temos quantidades crescentes de solução de glicose, que eu sei a concentração é 50 mols por ml. E agora eu tenho esta solução aqui, que é uma solução que eu não sei, eu não conheço a concentração dela, e o objetivo dessa aula justamente é determinar qual é a concentração dela no final da aula. Então eu vou colocar agora neste último tubo da solução chamado SP, que na verdade é solução problema, eu vou colocar 1 ml dessa solução. Tá? Então aqui nós temos 1 ml dessa solução. E agora eu vou completar o volume desses tubos de umas 4, que não contém 1 ml, eu vou completar com o volume correspondente até inteirar 1 ml. Então, por exemplo, no tubo 1, onde eu tinha colocado 0,2, eu vou colocar 0,8 ml. Então nós temos agora um branco, que contém 1 ml de água, variações crescentes de solução de glicose conhecida, mas cujo volume foi completado também para 1 ml, e nós temos uma solução problema, onde também tem 1 ml. E agora nós vamos acrescentar o reagente que vai detectar esse açúcar redutor, que é o ADNS. Eu vou colocar em cada um desses tubos 1 ml de ADNS. Então estou regulando a pipeta para 1 ml. 1 ml totalmente regular. E agora, em cada um desses tubos, nós vamos colocar o ADNS. Bom, para que a reação de detecção do açúcar redutor funcione, para que este reagente funcione, eu preciso de calor.
Então, agora eu vou transferir esses tubos para esse banho que já está a 100 graus e vou deixar aqui por 5 minutos, tá bom? Então, eu estou transferindo os tubos para cá. E agora a gente espera 5 minutos. Bom, gente, então agora os 5 minutos se passaram, tá? Então eu vou retirar meus tubos do banho. Então nós temos aqui o nosso branco, onde eu não coloquei nenhuma glicose. Nós temos a curva padrão, onde eu variei a quantidade de glicose que eu adicionei. E nós temos a nossa solução problema de glicose, que eu não sei a concentração e que eu posso determinar ao final do experimento qual seria a concentração dessa solução. Para dosar essa cor, ou seja, a quantidade dessa cor que foi formada, eu preciso usar novamente o espectrofotômetro, que é um aparelho que vocês já utilizaram ultimamente, nas últimas aulas. Só que para isso eu preciso diluir esses tubos com água destilada. Então nós vamos completar o volume para 15 ml. Então em cada um desses tubos eu vou adicionar 3 ml de água destilada. Então, para facilitar o processo de pipetagem, eu vou adicionar primeiro 10 ml em todos eles e depois 3 ml em todos eles. Bom, eu adicionei 10 ml de água em todos os tubos e agora eu vou adicionar mais 3 ml de água em cada um deles, para que o volume final seja 15 ml. Prontinho. Então agora nós temos um volume idêntico em cada um desses tubos e agora eu dou uma agitada no tubo para homogeneizar cada uma dessas soluções. Bom, gente, finalmente terminamos e agora claramente dá para perceber que nós temos uma variação de cor, variando da solução branco, que é amarelo, até mais ou menos um vermelho, um marrom claro, mais ou menos assim. Então o que nós vamos fazer agora é dosar esses tubos, cada uma dessas soluções, dosar essa cor no espectrofotômetro. Bom, gente, então agora eu já transferi 1 ml dessas soluções para as respectivas cubetas, tá? Então agora nós vamos utilizar o espectrofotômetro, que vocês já conhecem, para dosar a quantidade de cor que foi formada na reação do ADNS, tá? Então a primeira coisa, eu vou pegar o branco, tá? Eu vou colocar no espectrofotômetro e vou zerar o aparelho. Então espero um pouco até ele zerar. O comprimento de onda agora é 540 nanômetros, que é o comprimento de onda que vai detectar essa cor do ADNS, tá? Então o aparelho está zerando e agora ele está zerado, ele já está zerado. Então eu posso retirar o meu branco, vou colocar o tubo, a cubeta número 1, o valor deu 0,047 de absorvância, cubeta número 2, 0,110. Como vocês podem perceber, à medida que eu aumento a quantidade de glicose, está aumentando também a cor formada, a absorvância, e essa cor está sendo detectada pela absorvância. Tubo 3, 0,267. A cubeta número 4, 0,407, tá? Então está aumentando bastante. E finalmente o último ponto da curva padrão, tá bom? E o
valor deu 0,545. Então, a nossa curva padrão está feita. Eu zerei o aparelho com branco e dosei quantidades crescentes de glicose. E agora nós temos aquela solução de glicose que eu não sabia a concentração. E um modo de determinar a concentração é determinar a absorvância dessa solução que eu não conheço. Então, é isso que eu vou fazer agora. A solução problema, então, tem 0,123 de absorvância. Então, de posse desse número, desse valor de absorvância, é possível calcular a concentração de glicose dessa solução problema.